Bem-vindos, amigos. No vídeo de hoje eu vou tratar, a partir de uma ótica um pouquinho diferente e complementar, um tema que já é comum aqui para mim e que me é muito caro, que vocês já me viram falar várias vezes, não é? Sobre a capacidade formativa da literatura. Desta vez eu vou falar sobre a educação humanista, a educação liberal, a educação clássica, e quando é que, nesse contexto, a literatura realmente nos forma. E aí a gente tem que pensar primeiro, para começar a entender qual é esse lance, qual é essa abordagem e por que a gente sempre fala da literatura quando pensa em educação humanista, educação clássica, educação liberal, quando, por exemplo, alguns católicos se referem aos perigos de se estudar a literatura, exceto coisas escritas por santos ou uma literatura católica mais próxima do que seria tanto apologética quanto num sentido doutrinário, para tentar encarnar exemplos de virtudes, essa coisa toda. Ou seja, que seja uma literatura com intenção pedagógica. E aí sim ela poderia ser aceita nessa formação humanista católica, tá? Essa é uma dificuldade que apareceu, enfim, eu estou pensando no século XIX de São John Henry Newman, isso também tinha, não sei em que medida isso existia em tempos anteriores, não é? São Basílio escreveu sobre a utilidade da cultura pagã, acho que foi São Basílio, escreveu aquela carta sobre a utilidade da cultura pagã e por aí vai, da literatura pagã, não é? Bem, eu só sei que na nossa época existe um pouco dessa confusão e algumas pessoas têm uma preocupação que é uma preocupação de fato importante, né? Sobretudo com a educação dos filhos. Olha o que é que meu filho está lendo, como é que ele vai se formar ou não se formar, para que eu mesmo vou ficar lendo coisas que vão me fazer mal e tal. Mas primeiro a gente tem que fazer uma distinção, tá? Uma distinção essencial que vai nos levar outra vez a pensar no que é a literatura e no que ela pode e não pode fazer. Vamos começar falando do que é essa formação literária humanista pelos clássicos. O objetivo é formar-se nos clássicos para encontrar formulações dos grandes problemas humanos e dos nossos dilemas, de dificuldades que são humanas, universais, que se relacionam ao espírito humano, ao nosso modo de existência específico. Deus, a morte, o amor, a amizade, o sofrimento, tudo bem? Sempre de maneira tensional, tal como aparece na nossa vida. Ainda que as circunstâncias que nós encontremos na literatura sejam distintas das nossas, se pensarmos, sei lá, na Odisseia, há uma série de aspectos, uma série de disposições, uma série de dificuldades pelas quais Ulisses, o Odisseu, passa, que nós podemos assimilar, cuja forma nós podemos assimilar. Tá? Até mesmo ver a nossa vida como uma peregrinação. Bom, em muitas coisas o Odisseu pode contribuir para isso. A leitura da Odisseia pode nos ajudar. Então nós podemos ver pelos clássicos em que medida as nossas dificuldades nos aproximam ou nos afastam de um território humano comum. O que eu quero dizer com isso? Até aproveitei para usar essa expressão território humano, que é o título do segundo romance do José Geraldo Vieira, que acabou de ser publicado, agora quando eu estou gravando foi nesta semana, estou gravando num sábado, no decorrer desta semana, foi publicado, graças a Deus, pela editora Sétimo Selo, o romance Território Humano, do José Geraldo Vieira. Sétimo Selo vem publicando seus romances nos últimos anos e agora publicou Território Humano também, uma notícia muito boa, e eu adoro esta expressão. Então, o que eu quero dizer? Em que medida as nossas dificuldades, por isso eu coloquei dificuldades e não sofrimento, nos aproximam ou nos afastam do território humano? Porque a gente pode sofrer, a gente pode ter dor, tá? No vídeo anterior, né, eu falei do sentido do sofrimento que o Endelberry fala, transfigurar a dor em sofrimento, então vou manter essa distinção, tá? A gente pode sentir dores, inclusive emocionais, por imaturidade, por egoísmo. Então,
Como nós vimos nesse vídeo, o que o Wendell Berry fala é que essa dor imatura, enfrentada de forma imatura, ela nos isola, ela não é um sofrimento. Portanto, ela não está nesse território humano comum. E quando a gente se esforça para amadurecer, para encarar alguns dos nossos problemas, dos nossos traumas, dos nossos defeitos, para enfrentá-los, existe uma dor também. Mas essa dor não é a mesma de quando a gente tentava fugir, tentava tapar o sol com a peneira, tentava compensar com coisas mais baixas. Esta dor, do esforço pela melhora, já é um sofrimento. É a dor transfigurada em sofrimento. E esta dor faz parte do território humano comum. Tá? Então há muitos problemas que nós simplesmente não vamos resolver. Há muitas circunstâncias que nós não queríamos ter, se nós pudéssemos escolher, nós não as escolheríamos e que, no entanto, fazem parte da nossa vida. E a nossa liberdade está no modo como as encaramos. O sofrimento aceito e consentido. Para lembrar do Viktor Frankl, desse aspecto trágico da vida. Que, inclusive, é um aspecto trágico que permite a nossa capacidade de humor também. Vejam, não a dor, o sofrimento, a tragédia, a transfiguração dessa dor no território humano comum. E em grande medida é isso que nós encontramos nos clássicos. Muitas vezes já um sofrimento, mas também a transfiguração da dor individual, isolada, egoísta em sofrimento. Como as nossas paixões, os nossos baixos desejos, a nossa falta de educação nos deixa imaturos. Em boa medida nós encontramos isso nos grandes livros, nos clássicos, nas grandes obras literárias. Tá? A formação humanista, e aqui eu vou usar duas expressões que a definem, que o professor Vítor Salles Pinheiro aplicou numa aula dedicada aos clássicos. Essa aula específica foi sobre Antígona. Esta aula está num curso, acho que é Universo dos Clássicos, o título, que é bônus para todos os alunos que adquirirem um curso de Introdução à Filosofia, do professor Vítor. Tá? Ele diz duas coisas que são importantes. A formação humanista é a experiência do homem que se defronta com verdades encarnadas na literatura. Verdades encarnadas, portanto dramatizadas. E são essas verdades a que eu me referi ainda há pouco. São os sofrimentos que nos colocam nesse território humano comum, ou que nos afastam dele, e que, portanto, são meras dores individuais. Mas nós teremos diante de nós esse espelho. E aqui eu cito o professor Vítor palavra por palavra. Literatura humanista é a que ensina a viver pela conservação de exemplos paradigmáticos de fatos, atos e realidades humanas. Que a gente, para agir, delibera. Nosso modo de responder aos dilemas que a vida nos traz, às tensões e mesmo às oportunidades, às possibilidades com que nós nos deparamos todos os dias, tampouco é espontâneo. O espontâneo normalmente nos dá problemas. Precisamos de deliberação, precisamos compreender o que está acontecendo. Precisamos compreender para além dos nossos sentimentos, muitas vezes em desordem. Quando é um problema grave, que de fato desperta, movimenta os nossos sentimentos. E tendo este repertório, pelo menos temos na inteligência, guardada aqui na memória, as possibilidades de entender a situação e de agir. Ainda que os nossos sentimentos não acompanhem a ação adequada e correspondente. Nós temos exemplos encarnados, que neste sentido aqui, no contexto de uma formação liberal, de uma educação humanista pela literatura, estes exemplos que nós vemos encarnados nos personagens, nas histórias, na narrativa, ou no caso do romance, no equilíbrio entre a narrativa e a dramatização, são associados, nesse contexto maior, à educação das virtudes, por exemplo. Então, a literatura é
um componente da educação liberal, da educação clássica, cujo objetivo é nos conduzir para fora. Daí a acepção de educação, nos conduzir para fora de onde? Para fora de nós mesmos, para fora dessa dor que é mero egoísmo, da mera tentativa de satisfação dos próprios caprichos, para o nosso chamado, para a nossa vocação, na terminologia do Frankl, para o sentido da vida, que se apresenta no cotidiano. É uma educação que vai apelar à verdadeira liberdade humana, que é a liberdade interior. Que essa liberdade interior, ela começa pelo cultivo de que estamos falando agora, e que tem como objetivo as ações na vida e a contemplação da realidade. As duas coisas não se afastam. Cada vez mais eu vejo essa proximidade entre elas. Acho que a obra de São José Maria Escrivá reflete muito isso. A proximidade entre as duas coisas. Quando eu falo do amor e da atenção no vídeo anterior, por exemplo, é disso que eu estou falando. E este é o objetivo desta educação liberal, formar pessoas livres, com liberdade interior. Maturidade, a gente pode chamar também. E a educação liberal, ela também se vale de artes livres. A gramática, a literatura, a retórica, a capacidade de articular aquilo que eu vejo, aquilo que eu percebo, de distinguir daquilo que eu sinto e perceber se o que eu sinto acompanha a realidade que eu recebo ou se está em descompasso com ela. Se eu tenho ansiedade, por exemplo, é muito provável que eu receba com uma intensidade emocional forte e negativa algum aspecto, algum acontecimento do meu dia a dia que, se eu paro para pensar, se eu consigo abstrair, se eu consigo entender esse meu sofrimento, esse meu problema com ansiedade, eu vou ver que o meu sentimento é desproporcional. Eu não vou fazer isso para me culpar, para dizer, eu tenho... Não, o objetivo é que eu veja para que eu possa lidar bem com aquela situação, com as novas situações que me apareçam, e que com o tempo eu consiga atenuar esses sentimentos descompassados. Lidar melhor com eles. Não ser dominado, não ser escravo deles e, portanto, ser livre. Não deixar de senti-los necessariamente, mas não me deixar dominar por eles. Percebam que é um contexto maior no qual a literatura se insere. E essa perspectiva que eu acabei de apresentar para vocês, da formação literária e humanista, dentro da educação clássica, da educação liberal, é uma perspectiva não estética. Ela olha a literatura a partir do seu potencial pedagógico. E daí é que pode vir a confusão de tentar projetar finalidades pedagógicas à literatura. Finalidades pedagógicas à obra de arte literária, de tal modo que a obra de arte literária precise ser concebida pedagogicamente para que ela seja aproveitada pedagogicamente num contexto de educação clássica católica, por exemplo. Percebe? Existe um potencial pedagógico real. A gente pode ver em Platão já. Isso vem desde os clássicos gregos, passando pelos padres da igreja, pelos escolásticos. Então, esse uso pedagógico da literatura, ou melhor, esse gozo, por quê? Porque a arte liberal, para educar, para fazer a pessoa livre, também se vale de artes que já são livres, portanto não servis. Isso já nos faz pensar na literatura como uma arte livre, não servil, boa por si mesma. É aqui que a gente vê como pode emergir essa confusão. Então, num certo sentido, ela é compreensível. Só que agora a gente precisa pensar em outro aspecto, que é o da literatura tomada por si mesma, tomada esteticamente. O meu argumento, como vocês já devem ter percebido em outros vídeos com outras perspectivas também,
é que a literatura sim tem esse potencial formativo, né? Tal como todos os que abraçaram a vocação da educação clássica, da educação humanista, disseram e continuam a seguir, baseando-se em obras de arte literária para dar essa formação humana, essa formação da liberdade interior, que contribui para a liberdade interior, tem sim. Mas, sendo ela também uma arte livre, né, ela só pode ter esse potencial quando ela é esteticamente boa. Para que a literatura seja empregada na educação liberal, ela tem que ser concebida, a obra de arte literária tem que ser concebida como uma obra de arte livre, que respeita os seus limites e, portanto, as suas potencialidades, que deve ser pensada enquanto obra de arte literária e não enquanto instrumento pedagógico. Porque a obra de arte literária, enquanto instrumento pedagógico, vai ser pensada pelo pedagogo nesse outro contexto maior. E quanto mais o pedagogo conhecer de cada uma dessas artes liberais livres e dos seus fundamentos, mais frutos ele vai conseguir extrair de cada uma delas. Neste caso, mais frutos ele vai conseguir extrair da literatura. A literatura, portanto, já existente, as obras acabadas, prontas, pode ser tomada como uma, dentre outras, ferramentas pedagógicas. O artista, no entanto, não é, em primeiro lugar, um pedagogo. Esses dias eu tenho lido um ensaio do Juan Valera. Não sei se vocês já ouviram falar desse autor, é um romancista espanhol do século XIX. O título é El Nuevo Arte de Escribir Novelas. A nova arte de escrever romances, que é uma paráfrase do tratado do Lope de Vega, El Nuevo Arte de Escribir Comédias, não é? E eu estava lendo justamente porque eu já li algumas obras do Valera, eu gosto do Juan Valera, é um escritor, infelizmente, também esquecido hoje em dia. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre ele, tem uma aula do Julián Marías no YouTube dedicada a ele também, basta colocar Julián Marías, Juan Valera, vocês vão encontrar. Acho que vale a pena ler Pepita Jiménez, Las Ilusiones del Dr. Faustino, que são dois romances importantes do Juan Valera. E ele também foi um grande ensaísta. Juan Valera foi diplomata, ele inclusive esteve no Brasil, ficou lotado no Rio de Janeiro por alguns anos, então alguém que conhece o Brasil, ele falou do Brasil num de seus livros, que é Reino e Figura, ele mencionou o Brasil, a passagem dele pelo Rio de Janeiro e tal. E nesse livro, El Nuevo Arte de Escribir Novelas, ele escreve um ensaio que é uma resposta à ideologia naturalista na obra de arte literária. Nesse caso, que foi advogada por uma outra boa escritora espanhola do século XIX, Dona Emília de Pardo Bazán. Ela, digamos, advogou um naturalismo que era melhor que o naturalismo da França. O Valera, inclusive, fala disso, né? Essa confusão com o termo naturalismo, eles querem adotar a moda e seguir o Zola, e às vezes serem mais artistas que os próprios naturalistas e que até o próprio Zola, porque o Zola era artista apesar dele mesmo, muitas vezes, não é verdade seja dita, apesar do que ele queria, ele era artista. E uma das coisas que o Valera diz, esse livro é maravilhoso, tá? Maravilhoso, tá em domínio público já, vocês conseguem de graça, PDF, formato por Kindle na Amazon, podem procurar que vocês vão achar. Muito gostoso de ler, inclusive. O Valera era um prosador excelente. Ele diz assim, a poesia, no sentido da arte, ensina e não ensina. Ela tem esse paradoxo. Ela permite ao espírito, diz o Valera, uma elevação para a contemplação da beleza. Isso aqui parece um pouco abstrato, né? Quando eu comecei a estudar um pouco, depois já eu comecei lendo mesmo romances, tá? Comecei lendo, eu vi que o meu negócio era, primeiro eu tinha que ler, isso aqui depois é um pouco da teoria, tá? Esse vocabulário de elevação pela beleza, de contemplação da beleza, não sei o que, é um negócio que ficava um pouco assim confuso para mim. Mas não é o caso do Valera, tá? E depois a gente vê como vai fazendo sentido. Piper, Joseph Piper, me ajudou muito. Tem o livro dele Só Quem Ama Canta, não é? O professor Vitor também prefaciou na edição da Quadrante. É um tratado curtinho, muito bonito,
fala sobre arte e contemplação e é belíssimo. Então, nós temos aqui essa elevação do espírito para a contemplação da beleza é algo que a gente já viu em vídeos anteriores. Parece um pouco pomposo, mas é o seguinte, a obra de arte ela começa apelando aos nossos sentidos, sobe até a inteligência e aí ela chega nesse território humano comum, universal, em que as formas que o artista empregou podem também ser adotadas por mim para falar da minha própria vida. E para perceber também uma ordem que rege as coisas. Uma ordem apesar da desordem que eu posso perceber talvez na vida dos personagens. Uma busca pela ordem que ele não percebe, que ele não consegue ver, que ele não experimenta em grande parte, mas da qual ele sente falta. Uma ordem que está no seu coração, uma inquietude que está no seu coração e é por isso que ele sente falta mesmo nunca tendo experimentado na sua vida. Mas sem que isso seja, em primeiro lugar, pedagógico. O artista conta uma história. Por isso que a poesia ensina e não ensina. Isso que eu estou dizendo, essa elevação pela beleza que nos permite entrar no território humano comum é um fruto da obra de arte literária. Não é uma consequência direta. E é por isso que o Marcel Proust, naquele ensaio que eu já falei em outro vídeo sobre a leitura, ele diz que a leitura também tem o seu limite. Ela nos introduz na vida espiritual, mas não nos empurra, não nos conduz, não nos puxa, não nos força a ela. E é nesse sentido que a literatura pode ter um valor pedagógico, mas ela não é em si pedagogia. Quanto melhor ela for, e é por isso que existem gêneros variados também, quanto mais ela se aproximar desse território humano comum, do tecido mesmo da realidade, com uma história bem contada, com versos bem escritos, com uma obra teatral bem dramatizada, quanto mais ela se aproximar nessa história bem contada, mais o seu potencial de nos introduzir no território humano comum. É isso que é a elevação pela beleza. Então ela é uma obra bela, porque ela está dentro, ela atingiu as suas potencialidades ao respeitar os seus limites. O artista quis fazer uma coisa boa, escrever um bom romance, por exemplo. É aí que ela vai nos permitir, é aí que ela vai ter esse valor. Portanto, a literatura nos forma, a literatura está dentro da formação humanista como essa responsável por nos introduzir na vida espiritual. E aí o pedagogo, o professor, vai tomar essa introdução, vai levá-la aos alunos e também vai apresentar outras facetas da realidade que transcendem a capacidade da obra de arte literária. Por exemplo, ele vai trazer outras referências, pensando no sentido ético dos personagens, nas suas virtudes e nos seus vícios, a partir de uma história bem contada, nos dilemas e nas tensões. Se ele teve apenas uma dor egoísta e foi imaturo, ou se o personagem sofreu propriamente, transfigurou a sua dor em sofrimento. Percebam? Para que, reitero, a literatura tenha força para nos formar, para nos guiar nessa educação liberal da liberdade humana interior, ela tem que ser boa esteticamente. E o pedagogo precisa, o professor, o pedagogo precisa saber como e por que ela é boa esteticamente. Porque ele também tem que fruir. É parte do trabalho dele conseguir fruir, entender a obra que ele vai apresentar aos seus alunos, num contexto maior. E aí ele pode falar de um personagem, ele pode falar de uma obra, ele pode relacionar várias delas, como o professor Vitor faz nesse curso do mundo dos clássicos, ele fala da aproximação de filosofia e literatura, por exemplo. Isso não esgota as obras de arte literárias, e não devem ser esgotadas. Mas ele se apropria pedagogicamente delas, tomando-as como são.
E esse é o papel do professor, do pedagogo. Beleza, verdade e bondade, nós podemos pensar, os transcendentais, eles convergem, como diziam os escolásticos, mas não se confundem. Ao mesmo tempo que não se separam, não se confundem. E isso é muito importante. A beleza, a veracidade e a bondade de uma obra de arte literária, por exemplo, não se confundem entre si. Para se formar pela literatura, para que a gente consiga formar as outras pessoas, formar a nós mesmos em primeiro lugar, formar os nossos filhos, os nossos alunos, conversar sobre isso com os nossos amigos para incitá-los, para que eles tenham esse gosto também pela literatura e experimentem esse fruto formativo. O primeiro passo é aprender a ler bem. Gramaticalmente falando, claro, mas interpretar bem. Não esperar da obra de arte literária nem menos nem mais do que ela pode dar. E saber que, nesse intuito formativo, ela, vou voltar a me valer da expressão do Marcel Proust, nos introduz nessa vida interior, nessa vida do espírito. Mas não é a única necessária, certo? E uma vez que nós já cultivemos a vida interior e a vida do espírito, ela nos ajuda nessa preparação constante do solo também. Portanto, ela não é uma mera transição. Ela não nos faz dar o último passo. Ela nos informa para que nós demos o último passo. E uma vez que a gente deu, que a gente está caminhando por esse terreno, que a gente está tentando fazer com que as sementes recebidas cresçam, criem raízes, cresçam e frutifiquem, a literatura também nos ajuda já nesse cultivo, depois, sem empurrar a nossa vontade. E, se vocês quiserem dicas também sobre a leitura, eu gravei um vídeo curtinho com 3 dicas de leitura, 3 dicas que eu considero assim, com esse objetivo. Tá? Não, são dicas práticas e gerais no sentido de quais disposições nós precisamos ter para que consigamos fazer uma boa leitura. Pensando nesse sentido formativo mesmo, tá? Tentando encontrar essa formação como fruto de uma leitura agradável da obra de arte literária. De uma leitura agradável, talvez não para os nossos sentimentos, mas sobretudo para a inteligência. Certo, meus amigos? É isso que eu queria comentar no vídeo de hoje. Agradeço pela atenção de vocês e até o próximo vídeo.